bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Nós estamos falando sobre anorexia e bulimia. Então agora esse é o nosso terceiro encontro. Nós vamos tentar sintetizar e fazer, portanto, um apanhado final para que a gente possa compreender bem esse tema, uma vez que a gente quer fazer uma abordagem justamente com os vínculos que a gente estabelece e com as identificações que nós temos. Porque quando a gente tem identificações, significa que você vai continuar sendo forte e corajoso no meio das suas buscas, das suas inquietudes e assim por diante. Por quê? Porque o vínculo também está muito bem estabelecido. Mas ninguém aqui é culpado, hein? É bom a gente guardar bem isso. Culpa não é uma palavra que é bem-vinda aqui, não. Nós estamos falando de consciência, mas às vezes é a nossa maneira de olhar. E aí você tem um olhar que é seu e vai fazer o quê, né? É essa maneira que você compreendeu na hora. Eu, por exemplo, quando eu vi o Rio Sorocaba quando eu era menino, eu achava esse rio imenso. Por quê? Porque era uma visão de criança quando via o rio. E hoje a gente vê que é um rio tão pequeno, bem menor do que outros rios, bem menor. Quer dizer, não tem essa proporção. É que a gente é pequeno, olha as coisas de uma maneira muito grande. Então, como que a gente olha as coisas, né? Cada um olha de um jeito. Então, muitas vezes, como eu falava já e menciono novamente, por que a gente se abstém de algumas coisas que é tão natural na nossa cultura, por exemplo? Tem pessoas que têm verdadeiras abominações de algumas coisas, né? E justamente está ligado a esse vínculo que muitas vezes não foi muito estabelecido. E torno a dizer, não é aqui para entrar em conflito, muito pelo contrário, é mais para que você se busque, você se encontre. Então, como nós falamos lá no primeiro encontro, está muito mais ligado ao desejo, a anorexia. Não comer, mas o desejo de um modo geral. Aquilo para mim não traz um desejo, não traz uma satisfação. Não tem ligação nenhuma comigo, então por que eu vou buscar isso? É como quando você busca um parceiro, uma parceira para você namorar, porque no meio de tantos você foi se identificar justamente com aquela figura. No meio de tantos. Como muita gente às vezes me procura e diz assim, puxa, mas tinha tantas pessoas boas, eu fui justamente buscar uma pessoa totalmente diferente de mim, e que não pensa nada comigo, e que todo mundo dizia, aquela pessoa não é nada boa para você, e você entra nessa situação, você vai se dar mal, e a pessoa entra. São coisas da sua identificação. O que está em aberto lá em você? O que você imaginou? Torna a dizer, a figura paterna, a figura materna, sim, tem tudo a ver, a figura dos cuidadores, mas muitas vezes são como nós assimilamos isso, né? Como que nós, segundo uma linguagem kleiniana, como que você introjetou essa figura lá dentro de você e como você lida com isso. Então tem alguns equívocos e que a análise ajuda muito a gente, com toda certeza. Eu falava para vocês daquele filme O Mínimo para Viver, que os fãs do Netflix está aí, se vocês quiserem. E eu recomendo esse filme porque é um filme que vai tratar justamente da anorexia, esse problema não de maneira assim, um tanto poética, fora da realidade, não, bastante incisiva. Conta a história de uma jovem mulher de 20 anos, que já passou por diversas internações para tratar o seu problema de anorexia nervosa. Mas é interessante, vocês vão perceber que ela não tem a figura de uma mãe, mas de uma madrasta, e a figura de um pai, um tanto ausente. Mas eu não vou falar, eu quero que vocês assistam, se possível, e aí vocês começam a ver que identificação que você vai percebendo nessa situação, né? E justamente o pano de fundo de grande parte do filme se passa em uma clínica de um médico com técnicas de tratamento diferentes das convencionais. Isso que para nós é interessante, porque principalmente a psicanálise ela é feita
sempre inventar a psicanálise, reinventar a psicanálise. O Freud trouxe elementos riquíssimos, mas a busca vai acontecendo de maneira contemporânea, né? Então eu gosto muito da psicanálise porque você faz a psicanálise acontecer. Se você fala de maneira ortodoxa da psicanálise, é empobrecedor demais. Estamos nos abrindo cada vez mais, fazendo a psicanálise. E para aqueles que gostam do Keanu Reeves, é ele que é o médico, que é realmente um grande ator e que pode ajudar muito no nosso entendimento. Bem, esse problema, anorexia e bulimia, tem cura? Olha, segundo a literatura, existem muitos estudos sobre bulimia nas áreas de medicina e da psicologia, mas ainda não se chegou a um consenso na comunidade médica sobre a cura da bulimia e da anorexia. Aquilo que eu dizia, não há um consenso, não há um consenso. Ou seja, não há receita como fórmula ideal para o tratamento. Isso pode variar de pessoa para pessoa, lógico, você não tem a menor dúvida, né? Bem como o grau que o transtorno atinge a vida dela. Conforme a gente vai ignorando certas coisas, só tende a piorar, lógico, né? Nunca se esqueçam disso. A boa notícia é que é possível vencer a bulimia e a anorexia, como o caso da produtora da moda Luna Gouveia, que com 17 anos desenvolveu o distúrbio de bulimia e conseguiu vencer o seu transtorno. Como é o caso também daquela jovem, que eu dizia, que foi tratada por um grande psicanalista Jerusalinski e que ela se tornou uma grande médica até. Então ela saiu dessa situação, ela conseguiu, portanto, ligar a representação a um afeto verdadeiro, então conseguiu sair dos equívocos que foram sendo gerados, né? Então, aquela figura da mãe que ela, de uma certa forma, negava veementemente, mas aparentemente não. Ela mantinha de maneira consciente um relacionamento perfeitíssimo. Com certeza saía com a mãe, conversava, brincava, e com o pai não. Então, essa figura do pai era importantíssima porque estava totalmente deturpada dentro dela mesma. E quando ele cria essa intervenção, né, portanto, essa identificação, e ele começa a gerar os alimentos para ela induzir, foi que conseguiu, portanto, estabelecer esse vínculo e essa cura. Agora, se alguém próximo está enfrentando algum desses problemas e ainda não encontrou uma saída, procure ajuda de um médico, de psicólogos e psiquiatras, lógico, né? E nutricionistas, que podem ser fundamentais no seu processo de melhora e irão com certeza te ajudar muito. Então nós falamos sempre de uma equipe multidisciplinar, pessoas que vão falar, que vão te orientar e que têm não só a teoria dentro da sua prática, mas também a ousadia, né? Jerusalinski foi ousado nessa situação, né? Ele enfrentou alguns médicos e conseguiu, porque nós vimos aí em cima, né? Não tem uma receita, porque há diferentes casos de situações. Mas vá prestando atenção na sua vida, na sua existência, e vai vendo até que ponto você está se abstendo de algumas situações e que isso pode complicar muito a sua vida. Acho que a gente tem que se alimentar de maneira saudável, não tem a menor dúvida, mas não também de maneira exagerada, né? Seja de uma forma anoréxica ou bulímica, né? O anorexio tem fome de cão, mas não come nada. E o outro tem fome de boi, come muito, mas depois estabelece uma culpa tão grande que acaba, portanto, provocando o expurgar dessa situação. Então vejam bem, o tratamento dos transtornos alimentares envolve necessariamente uma equipe multidisciplinar, como eu falava, uma equipe multidisciplinar especializada, composta geralmente por psiquiatra, clínico geral, nutricionista e psicólogo, psicanalista.
O tratamento clínico tem como meta o restabelecimento de um peso adequado e da condição física do indivíduo, assim como uma normalização da rotina alimentar. Sim, mas tudo isso vai depender de como você vai entrar em contato com esse alimento, como que emocionalmente você se liga àquele alimento, né? Tem pessoas, eu conheço, que não se alimenta, portanto, de carne, por exemplo, né? Então, lógico, você tem proteínas em outras comidas, não tenha dúvida, mas em outras iguarias. Só que, por que ele não se alimenta de carne, né? Tem alguma coisa aí. Tem gente que faz uma opção porque julga mais saudável e tudo mais, mas aí acaba complicando muito também, como é o caso de muitos daqueles que fizeram a redução do estômago, a bariátrica, e aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eles acabam ingerindo pouquíssimos alimentos, né, e acabam desenvolvendo, né, uma certa anorexia e acaba indo para uma anemia muito grave, falta ferro e coisas assim. A gente sabe disso pela história, mas o nosso papel aqui não é pensar no nível médico, né? Isso a gente tem, por isso que eu falo, é uma equipe multidisciplinar, mas eu falo como psicólogo, como psicanalista, de ver qual que é essa relação que você tem com aquilo que você nega, né? O que você está negando, o que você está se abstendo, por que você tem uma atitude bulímica diante de uma situação que você acaba engolindo um desejo, ou um desejo que não é tão grande assim como você queria, e depois você quer vomitar, você quer colocar fora. Então isso é bastante significativo para a sua existência, pensar nisso. Do ponto de vista psicológico, a psicoterapia tem o objetivo de abordar os receios e angústias subjacentes aos sintomas, propiciando a busca por soluções mais satisfatórias e adaptadas para o indivíduo. Muitas vezes é necessário também abordar a família e os padrões de interação que propiciam o aparecimento e a perpetuação dos sintomas alimentares. Como eu dizia agora há pouco, aqui não está falando novidade, estamos só completando que às vezes o vínculo familiar é bastante determinador dessa situação que muitas vezes estamos vivendo, né? Agora, lógico que comorbidade, né? Portanto, desenvolvimento de várias doenças em conjunto, né? Às vezes a pessoa que tem comorbidade não é uma doença só, são várias juntas, né? A depressão, transtornos alimentares podem acontecer ao mesmo tempo? Infelizmente sim, a gente sabe disso. E pessoas com transtornos alimentares frequentemente sofrem de sintomas depressivos, particularmente aqueles com bulimia nervosa. Em alguns estudos, até 46% das mulheres com bulimia nervosa também tinham um diagnóstico de depressão maior. Os sintomas como tristeza, oscilação do humor, desesperança, culpa, irritabilidade, falta de concentração e problema no sono parecem surgir como consequência do estado de desnutrição e da perda de controle sobre a alimentação. Então a gente está buscando um equilíbrio, né? Então a gente está tentando dar sentido justamente àquilo que nós estamos vivendo, para que a gente não viva de uma maneira totalmente errada a nossa existência, mas a gente possa viver bem e poder enfrentar com muito carinho, com muita dedicação aquilo que é nosso. É muito fácil a gente encontrar pessoas que querem ficar livres dos seus problemas, né? Ficar livre dessa dificuldade e tudo mais, mas não quer ter um olhar para dentro de si mesmo, né? Não querem se descobrir. É um trabalho de Sísifo, demora, mas eu acredito que vale a pena. Então acho que a nossa proposta é que você não desista de se esforçar para você se conhecer, para não cair naquele erro do divã de Procusto. Procusto era um sujeito da mitologia que vivia numa ilha, ele tinha um divã de ferro. Então quando chegava uma pessoa lá, ele tinha que ficar na medida certinha do divã. Se passasse a perna, ele cortava, se não desse, ele esticava.
Então, tem muita gente fazendo isso com a gente. Aí a sociedade vai nos influenciando e criando situações que vão desconcentrando a nossa existência e que vão provocando aqueles pensamentos, né, que estão lá atrás, arcaicos, e que acabam desencadeando. Tem alguma coisa que aconteceu talvez lá no passado, quando a gente era criança, mas ficou lá, tá bom, não veio para cá e tudo mais. Mas quando você começa a desencadear alguns sintomas do dia de hoje, acaba trazendo essas reminiscências e acabam complicando a vida do dia de hoje. Então eu espero que esse nosso estudo possa ter nos ajudado e começar a entender aquilo que a bulimia e a anorexia, de um modo geral, pode trazer para a nossa existência. Torna a dizer, existe uma anorexia, uma bulimia que está oficializada, está nos manuais de medicina. Ok, tá, é desse jeito. Mas, por outro lado, a gente traz uma outra maneira de pensar. Essa maneira justamente de refletir como que isso tem complicado a sua vida, justamente pela falta de vínculo que você teve e as suas identificações muitas vezes que são paupérrimas. Existem identificações que são tão paupérrimas que acabam levando até o suicídio. A pessoa não tem identificação, não tem motivo para viver, porque viver não é tão simples assim, não. Exige. Viver verdadeiramente exige uma postura muito clara, muito bem definida. E é isso que nós buscamos. Até um próximo encontro.